bem, chegando então com informações do GR no canal Multiarena Esportes, onde nós falamos que nós vamos estar abordando todos os esportes que acontecem em Marechal Cândido Rondon. E a GR, nos últimos dias aí, foi campeão brasileiro, né? Foi campeão brasileiro numa competição muito importante, e a professora Vivian Yamamoto e também a Karine Val está aqui para falar conosco, e também as atletas que foram campeãs, né? Está aqui para falar conosco nesse dia. Vivian, primeiramente, obrigado por participar do nosso canal e desde já que esse título seja o primeiro de muitos, né? De muitos e muitos primeiros lugares aí que vocês vão conquistando. Na verdade, nós que agradecemos, né, pelo convite também de poder estar aqui participando. E foi uma experiência muito legal, tipo, para as meninas estarem lá desde a classificação delas, né, já que é um campeonato classificatório, né? Então, já desde a classificação delas para chegar no nacional e principalmente pela performance delas durante o campeonato. Então, foi algo assim que realmente a gente estava trabalhando para conquistar, né? Mas são 14 equipes, né? Então é um campeonato grande. Então a gente nunca sabe também o que vai acontecer na hora, né? Mas então só delas estarem lá e conseguirem realizar o melhor delas dentro de quadra, que é o que a gente sempre fala que é o mais importante, então já foi muito gratificante. E a preparação para chegar até esse campeonato, professora, como é que foi o desgaste? Porque nós estamos no local que vocês treinam, né? É um calor insuportável, né, gente? Vamos se respeitar, né? E é toda semana, já faz um ano mais ou menos que vocês estão treinando aqui, é isso, mais ou menos? Já tem mais de um ano que a gente treina aqui. Então, como eu falei no começo, meio que a gente já até acostumou aqui com o calor, né? O que também foi até bom, porque onde a gente competiu, né, que foi em Cuiabá, também era muito quente, né? Então o corpo já estava adaptado ali, né, no calor. E da preparação? Assim, foi, acho que desde a metade do ano, desde junho, por aí, acho que foi. Desde junho ali que a gente tá treinando um pouquinho mais puxado, né? No mês de outubro, foram vários campeonatos seguidos que elas tiveram, né? Então foram 3 semanas bem intensas, né? Que foi 3 campeonatos, um seguido do outro. Então elas não tiveram pausa de descanso ali entre esses campeonatos, né? Então foi cansativo, mas também ao mesmo tempo foi bom para elas se prepararem e estarem no melhor delas ali no nacional, que era o mais importante. Isso foi uma eliminatória para o nacional ou eram competições que não levavam a nacional? Não, esses campeonatos anteriores, né, foi os Jogos da Juventude e o Campeonato Paranaense. O classificatório para o torneio nacional foi o torneio regional que aconteceu em julho. Esse foi o campeonato que levou vocês ao nacional de GR. Professora Karine, para você, como é que foi a sensação de chegar nesse nacional? Como a Vivian falou, né, foi muito gratificante mesmo, porque nós que estamos aqui todos os dias, a gente sabe o quanto as meninas treinam, né? Algumas delas, antes de realizar, né, de fazer o conjunto, elas também treinavam individual. Então, assim, elas treinam aqui, né, todos os dias, ou pelo menos de 4 a 5 vezes na semana, feriados, sábados, elas estão treinando ali 4h30 por dia, 4 horas. Então, assim, a gente sabe da dedicação tanto nossa, né, como treinadoras, quanto delas como atletas, né, de estarem comprometidas, de treinarem, de abdicarem de muitas outras coisas, né, para estarem aqui treinando. E das famílias também, né, que também estão apoiando elas, estão ali incentivando. Então eu acredito que isso é essencial, né, para todo atleta. Então assim, acredito que para todos nós foi muito gratificante. Karine, é assim, a gente vê o resultado final, né, a peça bonita acontecendo, as meninas elaborando gestos, todos os movimentos com perfeição, mas o dedo da professora é muito importante, né, de vocês duas, né, nesse contexto todo para estar treinando. Antes eu cheguei um pouquinho antes aqui, vi você falando 1, 2, eu vi os gestos que elas faziam, eu falei, meu Deus do céu, se eu fizer isso eu não levanto mais, né? Então o dedo da professora, o chamado de atenção, né, o puxão de orelha, vamos dizer assim, né, da professora, mas também o estar junto ali, dizendo vai, é importante para elas, né? Sim, com certeza. Como a Vivian falou, né, a gente veio de vários campeonatos, então a cada campeonato a gente via que elas conseguiam executar um pouco mais do que elas estavam realizando. Então, sempre que nós voltávamos, né, desses campeonatos, a gente procurou aumentar a nota, né, do conjunto delas, né, a nota de dificuldade desse conjunto,
porque realmente a gente sabia que elas eram capazes de realizar, né, mais do que elas estavam realizando. Então, assim, a gente decidiu, né, ir com calma também com elas, né, porque a gente sabe que é um processo, então não tem como a gente voltar, né, e querer exigir tudo de uma vez delas, porque elas são seres humanos, né, apesar de elas serem atletas muito dedicadas, elas são seres humanos. Então, assim, a gente sabe de toda a carga emocional e física do treinamento, a gente confiava muito nelas, e todas nós, né, desde né, das professoras, das meninas, nós sempre fomos muito unidas. A gente sempre acreditou muito, desde o começo, que a gente merecia essa vaga, que a gente merecia esse pódio. Então, eu acredito que, além de todo o treinamento, essa confiança que uma passa para outra é muito importante. Você falou uma coisa importante, você falou que merecia pela dedicação delas, mas vocês entraram com esse pensamento de que, sim, nós vamos levar esse, ou vocês sim, viram as outras competidoras? Como é que foi a sensação de estar lá? A gente, na verdade, a gente não assistiu, né, as outras apresentações, então a gente não sabia, né, só sabíamos aqui, né, da nossa região sul, quem eram os conjuntos, né, que iam estar lá, mas das outras regiões a gente não tinha noção, e a gente também não, lá na hora a gente não consegue parar e assistir, porque elas estão lá atrás treinando, né. Mas desde o começo a gente tinha essa confiança que ia dar certo, que elas iam chegar, iam dar o máximo delas, e que independente de qualquer coisa que acontecesse com as outras equipes, com a parte de arbitragem, a gente entrou lá com a consciência que ia fazer o que tivesse no nosso controle, que era elas chegarem e darem o melhor de si e conseguirem executar a coreografia, né, perto da perfeição, que é o que o esporte cobra. Então elas realmente entraram em quadra confiantes, entraram seguras, e você percebia assim que era realmente o momento delas. E quando elas terminaram a coreografia, a gente se abraçou, chorou todo mundo, e a gente falou que a parte delas elas tinham feito, que a partir dali estava fora do controle delas. Então o que elas, né, foram desafiadas a fazer, elas cumpriram. Viver o pensamento é o mesmo? Com certeza, isso que ela falou, acho que não é só nossa, até das meninas também. Então realmente, quando elas terminaram a coreografia, todo mundo se emocionou muito. Nelas mesmo, antes elas agradecerem lá para vir abraçar a gente lá no fundo, elas já estavam chorando, né? Porque, como a Prof. Karine falou, elas entraram e executaram aquilo que elas estavam, o que estava proposto a fazer, né? Então, realmente, terminou ali, o papel delas foi feito, né? O nosso papel a gente fez. Aí dependia da arbitragem, dependia dos outros conjuntos, só que é algo que não está no nosso controle. Aí foge da alçada totalmente, né? Exatamente. Bem, meninas, e agora com vocês. Primeiramente eu vou pedir o nome de vocês, pode começar por você. Meu nome é Bárbara. Quantos anos você tem, Bárbara? Eu vou fazer 14 anos semana que vem. 14 anos. Como é que foi para você, Bárbara, essa participação e trazer para casa esse título? Como é que foi participar disso tudo? Eu acho que foi muito emocionante por ser a minha primeira vez no campeonato tão grande, e também porque as meninas sempre me apoiaram muito, e porque a gente é um conjunto, a gente é muito unida, então às vezes quando uma não tá tão bem, as outras vão tentar ajudar a todo mundo ficar bem. Aí eu acho que é tipo essa união que também faz a gente ser mais feliz e ter essa conquista como maior ainda. Quando você ficou sabendo que ia pro Nacional, o que passou na sua cabeça? Nossa, nem sei explicar o que passou na minha cabeça, foi tanta coisa. Na verdade, eu pensei primeiro em desistir, mas daí, porque eu ia ficar muito nervosa, eu pensei que eu ia chorar bastante. Na verdade, eu chorei de felicidade, porque eu fiquei muito feliz, porque eu pensei que a gente não ia conseguir, mas a gente conseguiu. Mas assim, eu pensei que a gente não ia conseguir, né? Mas as meninas, elas também pensavam algumas que a gente não ia conseguir, mas daí eu tentava incentivar elas a falar que a gente estava conseguindo mesmo, eu sabendo que a gente estava... Eu te entendi o que você quis dizer. Isso foi no regional. Isso foi no regional, antes de ir pro nacional, antes de saber que estava lá, né? Mas e depois? Você chegou lá e aí? Como é que foi? Eu fiquei meio nervosa. Porque, como eu falei, né? Um campeonato meio grande. E
Ai, daí depois. É porque assim, eu não fico muito nervosa. Na hora que você tá competindo, aí. Na hora que eu tô competindo, daí tipo, eu esqueço, assim, né? Mas na hora que eu entrei no ginásio, que eu vi que era muito grande, que era bem diferente, dos que eu já tinha participado, aí eu fiquei mais nervosa. Mas depois, na hora de competir, na hora que a gente tava se aquecendo, aí eu fiquei mais calma. Legal. Então passa para sua amiga aqui, como é que é o seu nome? Eu me chamo Maria Eduarda, eu tenho 15 anos. Maria Eduarda, e para você? Que você também teve nervosismo? Também pensou em desistir? Não, pensar em desistir não, mas nervosismo com certeza. Eu sou uma pessoa que eu sofro, não é por nervosismo, eu sofro por ansiedade, né? Que eu sofro por antecedência, mas desde o começo eu acreditei que a gente conseguia e que a gente era capaz. Tanto também pelo que a Bárbara falou, a gente estava sempre em sincronia, tanto que a gente se uniu cada vez mais. Cada treino a gente ia se unindo, não só no conjunto, mas na nossa amizade também foi cada vez fortalecendo, nas viagens, tanto com as profs também. E quando você realizava algum das como é que se fala? Das coreografias, né? Quando você organizava, fazia e viu que saiu redondinho, qual que era a sensação que batia no coração naquele momento? Ah, era uma satisfação muito grande. Era uma felicidade, assim, que nem dá pra explicar, tipo, de dever cumprido, assim, sabe? Só dá vontade de chorar. Falar eu não conseguia, só chorar. E no mais, assim, de saber a notícia que vocês foram classificadas para o Nacional, que vocês conquistaram, conseguiram, foi tudo normal ou deu aquele friozinho na barriga? Como é que vai ser lá? Não, com certeza, deu um friozinho na barriga, principalmente antes de sair, tipo, o resultado, que a gente saiu de quadra, aí a gente tava esperando pra ver se a gente tinha conseguido se classificar, aí a gente ficou naquele frio na barriga, né, porque a gente não sabia certo, e daí as meninas já estavam querendo, tipo assim, pensar baixo, né, negativo, ai, não vai dar, a gente não passou. Eu falei, gente, ainda não acabou, ainda não veio o resultado. Aí daí as profs estavam vindo, as profs quase matam do coração, porque elas vêm com uma cara assim, fala, gente, a gente tentou. A gente pensou, ah, pronto. Aí ela falou, daí a gente conseguiu. Nossa, daí foi muita felicidade, a gente começou a chorar. Que legal. Você, como é que é o teu nome? Quantos anos você tem? Meu nome é Manuela e eu tenho 13 anos. 13 anos. Meu Deus, professor. E como é que foi para você, com 13 anos, vou usar a expressão dos seus 13 anos, tá bom? Para você chegar lá num campeonato tão grande assim, foi a primeira vez também, é? Não. Não, já tinha ido mais vezes? Sim, eu já Não? fui mais uma vez para esse campeonato. Você já é recorrente, então, você já tem uma experiência, então. Uhum. Então você tava de boa. Não. Mesmo assim, eu sempre fico nervosa. Mas e qual foi a sensação, então, dessa segunda vez? Você foi campeã da outra vez ou não chegou a ser campeã? Não. E agora, como é que foi a sensação, então, desse campeonato? Na outra vez eu participei em outra categoria. Esse ano foi a primeira vez que a gente foi para esse campeonato com o conjunto. Eu tava bem nervosa, porque o conjunto é todas que tem que acertar, não sou eu, mas por um lado também eu tava confiando em todas as meninas. E é uma experiência incrível. E você, como recorrente do campeonato, você estava dando forças para suas amigas? Como é que é? Você incentivava ou você também estava com aquele medão assim na barriga? É que todo mundo, quase todas aqui já participaram desse campeonato. Quase todas. Aí tipo, sempre a gente tenta Então eu tô ajudar falando uma com profissionais, então, né? Nem é mais amadores, então. Eu tento ajudar elas, assim como elas também tentam me ajudar. Eu acho que às vezes a gente consegue levar alguns ensinamentos para elas, porque tá todo mundo sempre aprendendo uma com a outra. Legal. Você, qual é o seu nome? Eu sou a Beatriz e eu tenho 13 anos. Também 13 anos. Você também já foi nesse campeonato? Já. Já foi, também já é recorrente, então. Como é que foi para você? Chegou a ser campeã da outra vez ou não? Não, também não. E dessa vez a sensação de ser campeã, como é que é? Ah, é uma experiência muito legal, gratificante, ver que a gente conseguiu fazer tudo que a gente treinou. E na verdade eu nem tava esperando isso, né? Então foi uma surpresa assim na hora e foi melhor ainda. Mas não estava esperando por quê? Você não acreditava em você ou no grupo? Ou você achava que tinha gente mais experientes, com mais, vamos dizer assim, técnica que vocês? Ou o quê? Por que não confiar que vocês poderiam conseguir? Eu acho que eu não sabia ainda como eram as outras meninas, então eu acho que elas podiam ser melhores às vezes. E eu tinha medo de errar, né? O medo, a insegurança, né, professora, muitas vezes, né? Anelise, você pode falar o seu nome, você também, a sua idade? Meu nome é Annelise,
eu tenho 13 anos. Você também já é recorrente ou foi a primeira vez? Não, eu já tinha ido uma vez. Já tinha ido outra vez. Como é que foi para você ser campeã do Brasil em cima da GR? Ah, foi muito legal, todo mundo tava muito emocionado. A gente ficou muito feliz quando a gente saiu de quadra, né? Acho que alguém já tinha falado isso, né? Mas a gente ficou muito feliz. E vocês, assim, quando vocês, na expectativa, né, para esperar a notícia se vocês iam ser campeãs ou não, se saiu perfeito ou não, qual que era a sensação que passava no seu coração, Nelise? Eu achava que a gente podia, mas que eu não tinha certeza. Mas eu achava que a gente ia ficar no pódio. Eu tinha certeza, na verdade a gente ia Pelo ficar menos no pódio. pódio você tinha uma certeza. Mas eu não sabia que ia ser em primeiro. Eu achava que a gente ia ficar em segundo. Ou em primeiro. Legal, obrigada, Nelise, pela sua participação também. Professora Vivian, e agora, assim, vendo elas falando, né, às vezes, não sei se elas falaram para vocês isso dentro do ônibus ou não, desse medo, dessa dúvida, dessa incerteza, como é que é tratar isso? Também tem que ser professora / psicólogo, né, quase, né? Como é que é tratar isso no coração delas? Como é que é incentivando ela cada vez mais, né? Nós como professores, a gente acaba sendo um pouco de professora, de mãe, de cabeleireira também, de psicóloga, a gente é um pouco de tudo quando precisa ser, né? Então a gente conversa bastante com elas, a gente tem uma liberdade muito grande, assim, com todas as meninas aqui, para conversar com elas, e também elas têm essa liberdade para vir conversar com a gente, né? Porque às vezes quando acontece algum problema que, tipo, não tô muito bem nesse dia, às vezes elas vêm e comentam com a gente. Então a gente tenta ajudar como a gente consegue, né? A gente não é psicóloga, mas a gente tem experiência também como atleta, então a gente já passou pelo que elas passaram, né? Então a gente sabe como que é. É difícil lidar com tudo isso, né? A pressão é bem grande ali no campeonato, né? Não só de... delas entrarem e de entrar e fazer o melhor, né? Uma pressão de tudo, assim, né? Tipo, elas também estão representando a região sul, representando o Marechal Cândido Rondon, né? Então tem toda uma expectativa, né? Porque elas treinam muito, né? Então, como elas treinam muito, então elas sempre querem entrar e dar o melhor, né? Só que a ginástica rítmica é um esporte muito difícil, porque elas têm apenas ali no conjunto, né, 2 minutos e meio, né, e se nesses 2 minutos e meio elas não estiverem todas conectadas, né, como é um conjunto, todas têm que estar na mesma sintonia ali naquele momento, para que tudo ocorra da melhor forma possível, né, então, por isso que é um treinamento, elas treinam muito para isso. E da parte de vocês, essa cobrança em cima delas, vamos dizer assim, adolescentes, né? São adolescentes, crianças rumando para a adolescência, para uma juventude. A cobrança de vocês é categórica ou é forte, assim, em cima de cada lance, de cada momento? Não, eu acho que tem momentos, né? Tem momentos que sim, a gente tem que acabar cobrando mais, mas tudo também é um processo e a gente também vai vendo o limite delas, né? Porque tem dias que elas estão cansadas, que o corpo não responde da mesma forma. Então a gente também, como professor, tem que saber esse limite, né? Porque elas também têm que estar bem psicologicamente no campeonato, né? Então a gente tem que saber controlar isso. E essas lutas diárias delas, elas trazem para dentro também, assim, da competição, como foi? Ou vocês conseguiram trabalhar isso bem antes já e eliminou todas essas lutas diárias que elas têm, as lutas internas, os medos, as consequências de tudo que acontece dentro de casa? Às vezes aparecia, né, porque isso é normal, né, só que eu acho que como um conjunto em si, elas conseguiram trabalhar muito bem isso. Acho que a gente teve poucos problemas em relação a isso, né, e também, foi mais talvez no começo, né, no começo da trajetória ali para treinar o conjunto, porque a gente teve, né, muitas lesões também, o que acabou dificultando a gente a conseguir treinar no início, né? Então até como, primeiro foi a Nelise que acabou se lesionando, depois a Manuela se lesionou, então nesse meio tempo elas tiveram que ficar um pouco afastada. Nesse meio tempo eu e a Prof. Karine, a gente entrava e treinava junto com elas, que era exatamente para elas não pararem,
né? Então a gente fez tudo que estava ao nosso alcance para que realmente elas não, porque a gente não pode parar, né? Elas não podem ficar, tipo, digamos que 2 semanas paradas, né? Então, para que elas não parassem, então a gente entrou, fez junto. É treino constante, sempre puxado. Sim, constante. E agora, professora, depois desse campeonato tem mais alguma competição? Vai ter uma apresentação agora, se não me engano, em dezembro, isso, né? Quer falar um pouquinho para nós sobre isso? Não, competição para ela já encerrou, né? Tem competições de outras categorias, né? Mas para ela já encerrou. E agora elas estão focando no festival, nosso festival de final de ano, que é dia 14 de dezembro. Dia 14 de dezembro vai acontecer aonde? No ginásio Ney Braga. A partir de que horas? Às 19 horas. Então, dia 14 de dezembro, no ginásio Ney Braga, a partir das 14 horas. 19 horas. 19 horas, tá bom? Então, desde já, estão todos convidados a participar. As meninas do Nacional vão estar lá apresentando também, juntamente com a professora Vivian e com a Karine. Karine, mais alguma coisa que você queria dizer sobre a competição, sobre o que acontece aqui no dia a dia, que nós estamos vendo aqui é o infantil, né? Está treinando atrás da gente aqui, né? Mais alguma coisa que você queira comentar sobre esse treinamento, sobre as meninas que estão aqui? O que eu tenho para comentar é que, como elas falaram, né, que elas acabaram tendo essas inseguranças de às vezes não conseguir, eu acredito que seja porque alguns campeonatos anteriores que a gente participou, elas acabaram tendo falhas, né? Então, como a Prof. Vivian comentou, a gente treina muito e ninguém treina, né, para cometer essas falhas. Então, como ela falou também, 2 minutos e meio ali, elas estão treinando, né, o ano todo para chegar nesses 2 minutos e meio e cumprir, né, com o papel delas. Então, acredito que essas falhas, né, acabaram trazendo essas inseguranças, mas como a Prof. Vivian comentou, sempre que acontecia algum problema, que alguma menina, né, estava com algum problema, a gente chamava para conversar, né, ou chamava todas juntas, ou chamava individualmente para saber o que estava acontecendo, o que a gente podia fazer também para ajudar, né, porque elas são nossas atletas, elas às vezes estão mais tempo aqui com nós do que com a própria família. Então imagina, elas estão todos os dias, às vezes nos sábados, feriado também, elas já perderam feriados com a família, com os amigos, né? Perderam, digamos assim, né? Não num sentido ruim, mas elas estão aqui por um propósito e elas são meninas comprometidas. Então, igual você comentou da gente cobrar até um certo ponto, eu acredito que todas elas têm ciência dessa responsabilidade delas. Então é algo que a gente não precisa exigir tanto delas também, sabe? Elas sabem, se eu não conseguir treinar nesse dia, o que a gente pode fazer, profs, né, para marcar outro dia de treino, outro horário de treino. Então elas são meninas bem comprometidas em relação a isso. E todas as vezes que a gente precisou fazer alguma alteração, todas elas toparam, todas elas estavam ali juntas, unidas e querendo mesmo, né? Então, igual a gente conseguiu a classificação no torneio regional, a gente falou para elas, o nosso objetivo nesse momento foi cumprido. Agora a gente tem um objetivo maior. Então a gente não pode relaxar, não pode parar, porque se a gente realmente quer isso, a gente precisa ir buscar. E foi o que a gente tentou fazer. E deu tudo certo. Em suma, resume-se assim, vamos dizer uma expressão grotesca assim. Se resume um trabalho de um ano inteiro em 2 minutos e meio de apresentação. Sim, no conjunto é isso, né? No individual elas ainda têm 1 minuto e meio, que digamos é menos ainda, né? Menos ainda. Então, a gente brinca assim, não é igual, por exemplo, futebol, vôlei, a outra equipe marcou ponto, você ainda tem ali, né, um certo tempo para você conseguir recuperar esse ponto que foi marcado. Na ginástica não tem como. É aquele momento ali e pronto. É o seu momento e você tem que fazer o seu 100%. E elas fizeram, né? Eles trouxeram para Marechal Rondon o título nacional. Então, parabéns, meninas. Obrigado por esse título aí para nós. Quando eu recebi, a minha menininha faz GR lá no Cristo Rei, né? E quando eu recebi a notícia que vocês foram campeãs, eu fiquei muito feliz. Não reporto no grupo, porque, né, é ruim ficar falando lá, mas aqui a gente pode falar. É muito legal ver vocês se destacando, porque dá uma esperança para nós, pais de meninos assim, que tem um caminho a ser trilhado, né? E a GR é um campo muito bacana, onde eu fico admirado com os gestos que fazem, com a sincronia. Eu, sinceramente, assim, eu sou apaixonado por essa questão da GR, porque é algo assim que leva
Se a nossa vida fosse tão sincronizada igual a GR fosse, e igual a GR é, né? Nós seríamos muito melhores, com certeza, né, prof? Sim, mas é muito legal mesmo, igual você falou, né? Elas são inspiração para essas outras gerações que estão vindo, né? Imagine todo esse pessoal que está treinando, né? A sensação que eles devem estar passando. As mães, né? Eu imagino, eu me coloco assim no lugar dos pais, das mães de vocês, assim, porque como a gente é pai também, a gente quer o melhor para o nosso filho. Então a gente imagina a sensação de alegria que os pais de vocês tiveram quando receberam a notícia. Com certeza o coração foi 2 vezes na garganta e voltou. Sim. Antes de encerrar, prof, então a gente sabe que precisa do apoio, né? Como é que é o apoio? A nossa comunidade, prefeitura, comércio em geral, como é que é o apoio com relação pro GR de Marechal Cândido Rondon que trouxe esse título para cá? Aqui em Marechal Cândido Rondon, a prefeitura, ela auxilia, na verdade, com todos os esportes, né? Então, acho que a gente é privilegiado, né? Um município privilegiado que recebe esse apoio, né, da prefeitura. Temos a parceria com a Secretaria de Esportes, temos também nossos patrocinadores, né? A gente tem uma associação de pais que também promove eventos, né? Que arrecada fundos, né? Para que a gente possa estar participando de campeonatos e estar conseguindo cada vez mais atletas, né? Hoje a gente tem em torno de 200 crianças ao todo. Então é muito importante todo esse apoio que a gente tem, desde a prefeitura até todos os nossos patrocinadores. E as meninas também têm individual? Como é que funciona? Cada um tem o seu patrocinador, a sua ajuda? Como é que funciona, prof, com elas? Sim, deixa eu ver, a gente tem a Maria, a Manu, a Bia e a Annelise, elas recebem pelo Geração Olímpica, tá. Né? Então, acho que a Maria e a Bia já desde o ano passado, né, que já recebem. A Annelise e a Manu começaram esse ano, né, a receber. E a Bárbara entrou no Bolsa Atleta aqui do município também. Também recebe apoio dessas categorias a nível governo federal daí já, né? Também, dela, né? Sim, só a Bolsa Atleta do município, né, que foi algo que surgiu novo, né? Uhum. Então, desde já agradecemos também a esse apoio que para as atletas é fundamental. Com certeza, porque tem muito gasto, né, prof? Tem bastante. A ginástica rítmica é um esporte muito caro. Até porque precisa estar maquiado no dia, né? Tá bem ajeitadinho, né? Não pode ir descabelado lá, né? Elas têm que estar todas impecáveis, né? Então elas acordam realmente muito cedo já. Quantas horas antes vocês acordam? 2h30. Umas 2h30 antes da competição? Antes de ir pro ginásio. Antes de ir pro ginásio, 2h30. Para a competição, a gente tem que estar pelo menos 1h30 antes para fazer o aquecimento corporal. Daí tu precisa já ir toda enfeitada. Não é fácil, né? Também, né? E ainda mais elas são muito vaidosas. Então elas, se tem uma pedrinha ali fora do lugar, já não tá certo. Se tem aquela ali, a Beatriz, ela é muito perfeccionista com o cabelo dela. Mas aí, prof, não dormiu direito, ansiosa, né? Não dormiu direito. E as olheiras, como é que ficam? Esconde com a maquiagem. Por isso, ó, gente, quem puder ajudar, ajuda, porque não é barato o custo, viu? Realmente. A gente tem além de toda essa parte, né, que é de coque, maquiagem, a gente ainda tem a vestimenta delas, né, que é o colã. Então, realmente é algo muito caro, né, porque é todo feito à mão, individualmente, né. Então, em torno, um colã ali tem que ser no mínimo R$1.000. Então, realmente é muito caro. E os aparelhos também, que não são baratos, né, também é praticamente R$1.000 cada. Cada par de massa ali chega a quase esse valor. Então precisa de muita ajuda mesmo, né? Além do que a prefeitura ajuda, é importante a gente ter ajuda também dos que estão vendo a gente, né? Dos que têm condições, né? O comércio de Marechal Rondon, ele ajuda bastante, mas eu sei que pode ajudar muito mais ainda, né? Porque tudo isso leva a um futuro de campeãs, né, professora? É isso que a gente tem que olhar, né? Talvez, vamos dizer assim, talvez o retorno seja a alegria de ver essas meninas fora do mundo de drogas e tantas outras coisas ruins que a gente sabe, né? Com certeza, acho que delas estarem ali participando dentro de um esporte, né? Então a gente está ajudando a formar cidadãos melhores também. Então, gostaríamos de agradecer em nome de toda a Associação Rondonense todo o apoio que a gente recebe da Prefeitura
de Marechal Cândido Rondon, juntamente com a Secretaria de Esporte, e a todos os patrocinadores que apoiam esse esporte e que sempre nos auxiliam nos eventos. É isso aí, galera. O canal Multiarena Esportes fica por aqui. Até numa próxima oportunidade.